por ter tido o seu cargo sob risco, né? Eu recomendei fortemente que houvesse uma mudança, que haja uma mudança na condução do IPHAN. É necessário que haja um presidente do IPHAN realmente capaz de fazer uma defesa inteligente de Brasília, informada de Brasília, e não o que Alfredo Gastal mostrou aqui. Ele mostrou deselegância, mostrou ignorância e mostrou despreparo, e me ofendeu pessoalmente, sem necessidade nenhuma. Então, eu acho que seja esse, sabe, uma lição para o governo federal, se nos assiste, mudem a presidência do IPHAN, por favor, para alguém preparado, para alguém que esteja em condições até emocionais e intelectuais de fazer o papel que se espera do IPHAN em Brasília. Também uma outra observação diz respeito ao professor Jorge Guilherme Magalhães Franciscone, que dirigiu o repúdio contra as palavras contra o Complan, mas eu devo lembrar ao mestre Franciscone o seguinte: o Complan, ele se fechou à comunidade. A composição do Complan é uma caixa preta, é um círculo de amigos que festejam, que se encontram e não tem representação comunitária nenhuma. Havia o Compresb, onde especialmente as prefeituras comunitárias, elas tinham lugar e podiam discutir Brasília e levavam, era um canal vivo de discussão. Esse Complan tem que ser extinto. Outra mudança fundamental: extingam o Complan e criem uma instância de discussão comunitária com as forças vivas de representação, com as prefeituras. Que haja interlocução através de uma frente parlamentar de defesa, de debate do conjunto urbanístico de Brasília. Mas se não houver, se for um colegiado de privilegiados, de notáveis, que defendem mais seus interesses e seus nomes, Brasília não tem futuro. Essa Brasília de aristocratas, lobistas, urbanistas do privilégio, de notório saber, está levando Brasília para a inviabilidade, a insustentabilidade. Nós precisamos da comunidade debatendo, e o governo tem que recriar o exemplo dessa linha direta. O período de existência do Compresb foi inesquecível. Então, que volte a democracia. Adeus, Brasília de Pandora. Passa a palavra por 3 minutos ao nosso professor, doutor Alfredo Gastal. Prefiro reacender o microfone para não pegar os eflúvios do meu banheiro ao lado. Não vou continuar a discussão e só quero dizer que o primeiro a ofender foi ele. Lamentável pessoa. Quanto ao conhecimento, eu quero dizer que eu tenho PhD na Universidade da Filadélfia e o Dr. Franciscone tem um PhD na Universidade de Syracuse. Não sei qual é o conhecimento que ele tem. Universidade de Brasília, doutor em psicologia. E nota-se. Da casa. Nota-se. Eu quero dizer que o maior problema do Distrito Federal hoje não está localizado na construção de edifícios aqui ou acolá. Ele está localizado na questão do transporte público que não foi tocado aqui. Se adensou a cidade e as cidades satélites e não se fez esforço nenhum na área de transporte público. Hoje, mais de 70% do emprego é gerado dentro do plano piloto, enquanto que a população, a maioria da população, apenas agora me faltam os dados, mas apenas uns 400 mil habitantes de uma população de 2 milhões, em torno de 2 milhões e 100 mil, 200 mil, vivem no Distrito Federal. Ou seja, é um descompasso absoluto. Todo mundo tem que vir de manhã de distâncias enormes para Brasília. Isto é um absurdo, por isso essa cidade não funciona. Provavelmente em 2 anos ela vai simplesmente entupir, e não dá. Quer dizer, construir mais
20 edifícios, 30, 50, em Brasília, é, na realidade, um absurdo. Mas só que essas quantidades se repetem todos os dias, em todos os cantos, dentro do plano piloto. E é essa continuidade que a gente tem que parar, de continuar construindo dentro do plano piloto. E temos que parar também com essa dispersão do plano piloto. Este é o ponto. Não dá para continuar com esta coisa. Temos que começar a adensar o espaço do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, fazer investimento em transporte público de massa. É aumentar o número de linhas do metrô, de VLT, de VP, do que quiserem, mas tem que pensar grande com transporte de massa. E a questão do desenvolvimento do Distrito Federal tem que ser um desenvolvimento com sustentabilidade. Sustentabilidade econômica, ecológica e urbanística. O Ministério Público da União, assim como o próprio governo do Distrito Federal e frequentemente o próprio IBAMA, fica caçando sardinha quando os tubarões passam ao largo. Nós ficamos nos distraindo com as sardinhas e não nos preocupamos com os grandes tubarões. Eles têm dinheiro para pagar advogados, grandes ministros, ex-ministros de grandes tribunais federais, e nós ficamos chupando o dedo no final das contas. A realidade é esta. Este é o nosso país. Não vamos fazer de conta que não é isso, porque a realidade é esta. E as pessoas desta casa sabem disso. Portanto, não vamos fazer de conta que nós vivemos no melhor dos mundos. Vivemos no mundo real, objetivo, e que não é aquele do sambinha autodidata, não sei o que, socialista. Não é, não. O mundo é bem muito mais real do que a gente imagina. E é por isso que essas coisas passam. A tentativa de fazer um plano de desenvolvimento urbano, um plano o PPCUB, o nome horrível desse, para Brasília, se faz o que se pode. Agora, a participação da população na última reunião do PPCUB, que eu me dei ao trabalho de não ir, porque eu sabia que os meus amigos queridos estariam lá, né? Mesmo não estando, fui agraciado com vários mimos, né? Há uma oposição fantástica. Eu acho muito divertido isso, porque isso significa que eu tenho Ibope. Mas foi bastante apreciada, foi muito participativa. E eu acho que as próximas reuniões devem continuar sendo assim, mesmo com o meu Ibope negativo. Façam o favor, se apresentem, participem. Era só que eu tinha que dizer. Além de agradecer, obviamente, o prazer de ter sido convidado por você. E eu queria fazer uma observação sobre a participação do Vilmar Lacerda, que foi uma excelente participação, cheia de observações extremamente precisas e objetivas, e te dizer que eu estou à disposição. Quando você quiser alguém para ser alvo de críticas e essas coisas, pode contar comigo, que eu tenho o maior prazer. Um abraço. Muito obrigado. Vamos fazer aqui